Filipenses 3, do versículo 2 ao 14. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos colocar, ó Deus, a nossa vida diante do Senhor mais uma vez e queremos pedir que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Ministra no nosso coração nessa hora, que nós possamos sair daqui nessa noite mais fortalecidos, mais revigorados, ó Deus, pela Tua palavra, pois ela é Espírito, ela é vida. Senhor, fala aos nossos corações nessa hora. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma das doutrinas, não vou dizer assim mais importante, uma das mais, mas embora seja uma doutrina muito importante, que nós precisamos atentar para ela, é a doutrina da ressurreição dos mortos. Paulo, ele fala muito acerca da ressurreição dos mortos. E é um assunto em que nós precisamos nos deter nele. Precisamos estudá-lo, porque é algo pelo qual nós aguardamos. Nós precisamos ter esse conhecimento. Muitas pessoas, às vezes, por não ter esse conhecimento, por não ter nem a noção do que é isso, às vezes deixa passar batido, mas todos nós haveremos de passar pela ressurreição dos mortos, salvo aqueles que forem arrebatados, né? Então, se a Bíblia diz que Jesus, ele é a primícia da ressurreição. Coloca para mim, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 20 ao 23. Diz assim: contudo, andai vós ensoberbecidos. Cadê? Esses meninos me pegam, né? 1 Coríntios 5, 20. Eu acho que eu vou por aqui, irmãos.
Ou melhor, 1 Coríntios 15. Foi o perdão, gente. A gente também erra, né? Amém? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Veja, irmãos, a palavra do Senhor está dizendo, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então, o que a palavra do Senhor está dizendo? Ela está dizendo que Cristo, Ele foi o quê? O primeiro, e que haverá uma outra ressurreição, a ressurreição dos mortos, visto que, versículo 21, a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, né? Através de Jesus, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, irmãos, veja que nós precisamos entender isso. A palavra do Senhor diz que Cristo é as primícias daqueles que dormem. É a primícia daquele que ele foi o primeiro a ressurgir. E a palavra de Deus diz que por Adão veio a morte, mas por Jesus veio o quê? A vida, né? E como ele ressurgiu, nós também haveremos de ressurgir. E Paulo, ele chama a atenção da igreja para esse assunto, porque a vida do crente, ela tem que ser uma vida de arrependimento. A vida do crente precisa ser uma vida de santidade, porque essa ressurreição, ela se dará na vida daqueles que realmente aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agora coloca para mim 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. Essa agora eu acho que eu acertei. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, que ressuscitarão primeiro. Vamos lá. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos aires, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Volta só o versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, né? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Sabe, Jesus, ele vai voltar. Quantos creem nisso? Amém? Se você não crê, você precisa crer, né? Nem que seja para saber que o dia que ele voltar e você não tiver subido, você saber que ele veio e ele levou o seu povo. Então, Jesus, ele vai voltar. E a palavra do Senhor diz que ele está aguardando, né? Nós cremos que ele já está aguardando, porque o relógio, né, de Deus, ele não está batendo mais os últimos minutos, mas ele está ali nos últimos segundos para a volta de Cristo, sabe? E a palavra do Senhor diz que, dada a voz de ordem do Senhor, né, ouvir a voz do arcanjo, e então ao ressoar da trombeta, ele virá para arrebatar a sua igreja, nós os que estivermos vivos, né? Paulo, ele estava falando deles ali naquele momento, mas hoje também, né, nós podemos dizer, nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados, né, com ele, mas os mortos em Cristo, eles vão ressurgir primeiro. Então, irmãos, haverá uma ressurreição dos mortos, né? Se nós morrermos hoje e Jesus vier amanhã, nós vamos ressurgir, sabe? E nós precisamos estar cientes disso, e nós precisamos nos preparar para esse momento, porque, irmãos, nós temos
o selo, aquele que aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, ele tem o selo da promessa. Ele está selado. Coloca para mim aí em Efésios capítulo 1, versículo 13. Me ajuda, Jesus. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Deixa aí. Olha só, irmãos. Em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Entendo nele que, crido, foste o quê? Selado com o Santo Espírito da promessa. Então, há uma promessa para aqueles que foram selados com o Espírito Santo. A promessa da volta de Jesus, a promessa que Ele vai voltar e Ele vai buscar aqueles que foram selados. Agora o versículo 14. Coloca aí. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. A palavra do Senhor está dizendo aí que nós somos o quê? Nós somos, não, ele diz, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua. Diz assim: eu sou propriedade de Cristo. Sabe, irmãos, talvez alguém pode dizer: eu, propriedade de Cristo? Mas o que é isso? Eu não sou propriedade de nada, eu sou meu. Não, nós somos dele, né? Nós somos dele, ele nos comprou por bom preço. A Bíblia diz que não foste por coisas corruptíveis, como ouro e prato, que fostes comprado da vossa vã maneira de viver, mas foste comprado com o precioso sangue de Jesus. Agora olha lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Para quem diz que nós não somos propriedade dele. Diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Exclusiva. Ele não divide você com ninguém, meu querido. Você é só dele, porque dele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele nos comprou. Ninguém mais. Coloca Colossenses capítulo 2, versículo 14, irmãos. Coloca aí, Colossenses 2,14, também diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-a na cruz. Veja só, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Não era contra mais ninguém, era nós. E nós entendemos isso, irmãos. Olha, Jesus, ele olhou do céu, a Bíblia diz que ele não viu nenhum justo, nenhum sequer. Todos estavam perdidos, estavam extraviados, estavam caminhando em direção ao inferno. Mas a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele veio, e a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, que Jesus, tendo forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele assumiu a forma de homem, né, e se humilhou até a morte de cruz. Ele morreu, né, para nos salvar, e a Bíblia diz que a ele foi dado um nome que está sobre todo nome, o qual um dia toda língua há de confessar que ele é o Senhor, e que todo joelho há de se dobrar diante dele.
Sabe, irmãos, um dia isso vai acontecer independente de da pessoa ser crente ou não, mas isso vai acontecer para que se cumpra isso, porque toda língua confessará e todo joelho se dobrará para reconhecer que Ele é Senhor. Então, meus queridos, nós não somos, primeira coisa, olha, nós fomos comprados, nós fomos selados para o dia da redenção, nós temos o selo, do Espírito Santo da promessa, nós somos propriedade dEle, propriedade exclusiva do Senhor, e nós não somos desse mundo. Coloca para mim, João, capítulo 14, capítulo 17, versículo 14. João 17, 14. E lhes tendo dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não é do mundo, irmão. Amém? Você é um ET. Nós somos extraterrestres aqui, né, irmãos? Nós não somos desse mundo, nós somos do céu, nós estamos aqui de passagem. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso, porque haverá uma ressurreição, e isso não pode ser surpresa para nós temos que estar aguardando esse momento, e eu preciso estar me preparando para esse momento, porque vai chegar. E aquele sonho que a gente tem, de chegar lá, e abraçar Jesus, de ver, como diz a canção, abraçar Abraão, Isaac, Jacó, nós vamos chegar lá e vamos poder vê-los, vamos poder abraçá-los, mas para aqueles que estão aguardando a ressurreição dos mortos, e o arrebatamento dos vivos. Então, irmãos, Paulo, ele exorta a igreja, ele chama a atenção da igreja, e ele diz o seguinte: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Em outras palavras, nós que andamos no Espírito, nós que entendemos, nós que aguardamos a vinda do Senhor, por mais que nós estejamos nessa terra, mas é só momentaneamente. A palavra do Senhor aqui, naquela época de Paulo, as pessoas ensinavam que todos deveriam ser circuncidados. A circuncisão era um ato cirúrgico, que removia a pele da glande do pênis do homem. Então, ali, quando fazia isso, era uma marca que era estabelecido na vida dos homens judeus, porque era uma nação separada. A Bíblia diz que é uma nação exclusiva do Senhor. Então, era a maneira deles serem marcados. Hoje, Paulo diz que já não é mais essa circuncisão na carne, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus, nós no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Porque quando a gente aceita Jesus, a Bíblia diz que nós somos o quê? Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E nós falamos lá em Efésios que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós estamos marcados, a circuncisão já foi feita em nós. Hoje não é uma circuncisão física, que as pessoas poderiam ver com os olhos humanos, mas o Senhor olha para nós e Ele vê em nós uma marca, a marca da promessa, a marca da vitória. Ele olha e Ele diz: esse é meu, aquele é meu, aquela é minha, E Ele diz: olha,
Bem que eu poderia, ele diz aqui, olha, e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Porque as pessoas, elas achavam que bastava fazer uma circuncisão e ali, mas Jesus veio e estabeleceu algo novo. Foi vinho novo, sabe? Vinho novo, uma mensagem nova, uma mensagem diferente. E agora ele está dizendo, olha, nós não confiamos mais na carne. Se fosse para confiar na carne, eu muito mais poderia confiar na carne. Porque ele diz assim, olha, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era lucro para mim, considerei por perca. Sabe, Paulo, diante das vistas dos homens, da sociedade daquela época, ele era o cara. Ele era a pessoa que realmente não tinha o que falar dele. Porque eles não gostavam desses cristãos que estavam ali pregando uma nova doutrina. E Paulo era aquele que perseguia, era aquele que matava, era aquele que realmente ia e fazia para exterminar. Ele era hebreu, ele era da linhagem de Israel, era tudo que ali era necessário, ele era. Então ele era o cara. E ele diz, olha, mas eu não confio nisso. Porque se alguém pode confiar nas coisas da carne, se alguém pode confiar em ser alguém digno, merecedor, esse alguém sou eu. Mas ele está dizendo isso para falar para aquele povo que não é através dessas coisas, que não é dessa forma, que agora há um novo e vivo caminho. Sabe, um novo e vivo caminho, porque até então as pessoas nem poderiam entrar na presença do Senhor, no Santo dos Santos para adorar o Senhor, mas Jesus então morreu naquela cruz, e quando ele morreu, o véu do templo foi rasgado do alto a baixo, dando-nos acesso, livre acesso à presença de Deus. Hoje aqui, durante o louvor, durante todo esse culto, nós temos livre acesso à presença do Senhor, nós podemos sentir a presença dEle, nós podemos sentir o toque dEle, nós podemos sentir o Senhor se movendo aqui, o Senhor ministrando, mas naquela época não, um homem só, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, oferecendo sacrifício pelo pecado de toda a nação. Mas hoje cada um é responsável por si. Sabe, Paulo ele estava dizendo, olha, se fosse dessa forma, eu seria irrepreensível. A própria palavra está dizendo que ele era irrepreensível, mas ele disse, não é assim. Sabe, o mundo aí fora, ele prega uma coisa, mas nós não somos desse mundo, como nós já lemos. Nós não somos, Jesus está dizendo para o Pai, Pai, eles não são desse mundo como eu também não sou. E quando a palavra está dizendo que nós não somos desse mundo, nós não pertencemos ao sistema desse mundo. Nós estamos aqui, somos de carne e osso, um dia nós vamos morrer, mas nós não pertencemos ao sistema desse mundo. Por isso mesmo o próprio Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis. Sabe, o mundo quer te conduzir por um caminho, mas o caminho pelo qual nós temos que andar é este caminho. Esse é o caminho. A palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra ela é lâmpada, ela ilumina os seus pés aqui, aonde você está.
mas ela também é luz para te dar direção, para te conduzir, para te levar em lugares mais altos, em lugares melhores, em lugares aonde verdadeiramente o homem, de uma forma natural, ele não pode chegar, mas através do poder do Espírito Santo e da direção do Senhor, nós vamos chegar e fazer coisas grandes, grandes. E por isso que eu digo que é época, é tempo de nós nos despertarmos, é tempo da igreja começar a fazer o que ela foi chamada para fazer, é tempo da igreja começar a expulsar demônio, é tempo da igreja fazer milagres, é tempo da igreja pregar a verdade, é tempo da igreja não ficar passando a mão na cabeça de ninguém, mas pregai-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, sabe? É isso que nós precisamos fazer, porque, como eu disse, não são mais os últimos minutos, mas já são os últimos segundos. Está acabando, está findando. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Até onde você está disposto a pagar um preço para seguir a Cristo? Paulo diz que ele considerou todas essas coisas. Era um homem que foi ensinado aos pés de um grande sábio, de um grande homem, né, conhecedor da lei, que era Gamaliel. Como eu disse, ele era o cara. Mas aqui ele está dizendo que ele considerou tudo isso como um refúgio, porque eles tomavam aquilo para se projetar, vamos dizer assim, para serem vistos pela sociedade como aquela pessoa que estava acima de tudo. Mas ele dizia, não, eu considerei isso como refúgio. Eu rejeito isso por amor a Cristo, para conhecer a Cristo, para servir a Cristo, para amar a Cristo. E ele abriu mão porque ele entendeu que o que Deus tinha para ele era maior. Era maior. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Veja, irmãos, que Paulo, ele estava num processo. Ele sabia tudo que ele era. Ele traz uma lista aqui das suas qualidades, dos seus conhecimentos. Ele sabe que ele era respeitado, mas então ele entendeu que o Senhor havia o chamado para algo sobremodo excelente. E que muitas vezes, irmãos, nós, quando temos um chamado de Deus para a nossa vida, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Nós precisamos, às vezes, quem sabe até deixar para trás, como diz aqui no versículo 3, deixando para trás algumas coisas que vão impedir você de seguir a Jesus. Não que nada do que a gente faça, seja estudar, seja fazer uma faculdade, não sei, mas às vezes Deus pode te chamar, dar a você um chamado específico e de repente Ele dizer para você, agora é tempo, fazer como Eliseu, mata os bois, queima o carro. Eliseu estava ali arando a terra, né, era agricultor ali, ajudando sua família,
Mas de repente Elias passa e joga ali a capa, chama ele para ser um profeta. E o que ele faz? Ele abriu mão, queimou aquele arado, pegou aqueles bois, fez um churrasco, porque na verdade ele não iria olhar para trás, porque a Bíblia diz: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, ele não está apto para o reino de Deus. Às vezes nós temos que renunciar a algumas coisas, e outras vezes nós temos que, mesmo sendo alguma coisa, nós temos que entender que Deus, Ele é maior na nossa vida. Temos que entender que eu sendo algo, Deus pode usar aquilo que eu sou para, contribuir com o seu reino. Em alguns momentos, em algumas situações, Deus vai pedir para a gente renunciar. Em alguns momentos, Deus vai dizer: usa o que você tem. Mas nós precisamos de discernimento para fazer a vontade do Senhor. E nós precisamos reconhecer que nada do que somos e nada do que temos é mais importante do que Deus na nossa vida. Porque às vezes tem pessoas que elas estão muito confiantes nas suas propriedades, estão muito confiantes nos seus diplomas, estão muito confiantes na sua posição social, e nada disso vai ajudar ou contribuir para o dia da ressurreição dos mortos. Muito pelo contrário, se nós deixarmos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, por aquilo que eu decidi fazer, não vai ser muito bom. Vai empatar aquilo que Deus tem para a minha vida. E aqui diz: para que de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aqui a gente vê a humildade de Paulo. Paulo sendo um homem humilde, dizendo: não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Sabe, o nosso crescimento em Deus, ele não para, irmãos. Não para, não é chegar num patamar e dizer: tá bom, não. Eu tenho que continuar. A Bíblia diz em Oséias o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos. E Paulo aqui, ele está dizendo: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Conquistar aquilo pelo qual também eu fui conquistado. Você não foi conquistado só para ser um crente. Não foi conquistado, não foi comprado apenas para ser um membro de igreja. Mas Paulo diz que nós precisamos, crescer, para que nós possamos verdadeiramente ser útil. E aí ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, a sua perfeição, alcançado o seu propósito. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Qual é o prêmio? É a ressurreição dos mortos. É ressurgir no meio dos mortos, naquele grande dia. Então ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe, infelizmente, mesmo no meio do arraial do Senhor, no meio da igreja, há muitas pessoas que elas estão embaraçadas com algumas situações que as impedem de romper. Lá em Hebreus capítulo 12,
versículo 1 e 2, coloquem para mim. Hebreus 12, 1 e 2, diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria em que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Portanto, volta no versículo 1. Portanto, nós também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso, de todo pecado. Então, a Bíblia, ela está dizendo, nós precisamos estar livres. Livres. Sabe, quando a gente fala de todo peso, de todo pecado, a gente sabe que a gente está falando de pecado, mas de todo peso. Há muitas situações na vida do crente que ainda não foram resolvidas e que às vezes vira e mexe, aquilo é uma condição para as pessoas olharem para trás e gerar uma desmotivação, ele ficar ali desmotivado em prosseguir, desmotivado em avançar, e muitas vezes o próprio diabo começa a usar, começa a soprar no ouvido dessas pessoas aquilo que passou. E a Bíblia diz o quê? Dos teus pecados passados eu não me lembrarei mais. E Paulo está dizendo, olhando firmemente, para o autor e consumador da nossa fé, e ele está dizendo, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim. Sabe, o que aconteceu? Qual é a situação no passado que hoje ainda, mesmo como sendo um crente em Jesus, você olha e aquilo te traz uma tristeza, te traz um peso, te traz um desânimo, te traz até mesmo a falta de desejo de viver. Sabe, irmãos, nós precisamos ter a nossa vida resolvida. Eu sei que nós não vamos ser 100%, mas tem muitas coisas, porque tem coisa do passado que não nos embaraça, que não nos impede. Paulo está dizendo aqui de coisas que nos embaraçam, deixando para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Há um prêmio que está posto lá na frente. E nós precisamos alcançar esse prêmio. Nós precisamos ir em busca dele. Mas muitas coisas precisam ser resolvidas. O que você precisa resolver? O que está te barrando? O que está te impedindo de avançar? A falta do perdão? O ódio? Não sei o que é, mas cada um sabe. Mas eu não consigo me desvencilhar dessas coisas. Irmãos, muitas vezes nós temos que pagar um preço. Um preço de oração, um preço de jejum, para Deus limpar o nosso coração. Porque nós não podemos estar carregando alguns fardos que nos impedem. E muitas coisas, às vezes até que o inimigo pega para nos acusar, sendo que Deus já nos perdoou, sendo que Deus já restaurou a nossa vida. Prossigo para o alvo, para o prêmio. Não venhamos perder esse prêmio, irmãos. O que Deus preparou para nós. Há algo melhor para nós lá na frente. E nós não podemos perder isso por causa de coisas do passado.
Sabe? Estou sentindo dizer isso hoje. Não perca o que Deus tem para você por causa de coisas do passado. Porque o que Deus tem para nós é melhor. Amém?